Bom, continuando então a nossa aula, eu posso, então vou usar os meus dispositivos aqui de intraóssea, né? Voltando só relembrando, eu tenho uma parte que tem as setinhas, né? De identificação que eu falei no outro vídeo, a identificação de segurança. Então, a seta, o orifício e a abinha de segurança para evitar encaixe errado. Se eu tiro a minha seta antes e por acaso apoio o dispositivo errado, além da vítima o paciente ficar sem acesso, eu ainda acabo me machucando e perdendo o dispositivo. Então tem que dar certo, preciso fazer dar certo. O adulto é a mesma coisa, eu tenho a seta, o orifício e a abinha de segurança. A gente vai agora à localização do dispositivo. Antes de localizar, vamos mostrar cada um. Esse meu dispositivo, eu posso usar numa criança de 0 a 12 anos, esse mesmo dispositivo. A criança, para esse dispositivo, eu vou puncionar a tíbia. Na criança de 0 a 12 anos, se usa só a tíbia, por quê? Porque como eu vou regular a profundidade de acordo com a idade dessa criança, eu tenho que ter um osso único. Então, eu vou puncionar uma criança de 6 a 12 anos. Esse dispositivo vem pronto para uma criança de 6 a 12 anos, olha. Eu tenho aqui, ele vem 6, 12. Se eu olhar aqui desse lado, ele vai me mostrar que a agulha entra 1,5 cm. Vamos chegar mais perto. Aqui. Ele vem aqui, ó. Se eu baixar só um pouquinho. Ele vem pronto para uma criança, para funcionar a tíbia de uma criança de 6 a 12 anos. Aqui atrás, ele me mostra que a agulha entra 1,5 cm. Tem uma criança de 3 a 6 anos. Eu giro. 3 a 6. Ele entra 1 centímetro. Uma criança de 0 a 3 anos, 0,5 centímetro. Sempre pensando em tíbia de 0 a 12 anos. É claro que eu tenho que levar em consideração aqui idade e tamanho da criança, né? Se eu tenho uma criança que tem 3 anos, desde de 3 a 6, de 0 a 3 ou de 3 a 6? Se ela tem 3 anos, tá fazendo 3 anos hoje, seguramente de 3 a 6. Mas se ela é uma criança que nasceu muito pequena, nasceu prematuro, muito pequeno para a idade, de 0 a 3. Tem que ter a questão do bom senso também, né? Ok, pediátrico. Acima de 12 anos ou adulto, eu vou usar este dispositivo aqui. E aí, ele vai vir o seguinte. Próximo. Ele vai vir aqui escrito assim, ó. Proximal tíbia. Ele já vem pronto, eu não preciso mexer como eu mexi aqui, ele já vem pronto para funcionar uma tíbia. Quanto a agulha entra? 2,5 centímetros. Se eu for puncionar o húmero, é a mesma localização da tíbia, apesar de não estar anotado. É a profundidade maior. Se eu for puncionar o maléolo, 2 centímetros. E se eu for puncionar o rádio, 1,5 centímetro. O rádio, do lado da anteninha, a gente vai funcionar esse calinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um calinho aqui. O local é muito, muito restrito mesmo. Então, você precisa alguém para segurar, alguém para segurar, deixar ele bem fletido, apoio aqui e eu posiciono meu dispositivo em cima do calinho. Seguro firme e disparo. Aqui vai entrar 1,5 centímetro. É claro que o rádio funciona quem quer, mas você pensa o seguinte, você pode precisar, você tem uma vítima encarcerada, que você teve acesso só ao braço e está sem acesso, você não consegue no acesso periférico, pode ser uma opção do rádio. E o maléolo? O maléolo, gente, na aula tem todas essas localizações, tá? O maléolo eu procuro a parte mais saliente. Se eu coloco o dispositivo aqui em cima, ele fica dançando. Então, eu venho um dedinho acima, só pensando na parte mais plana. Por que o mais plano aqui? Tá? E o húmero, não dá para mostrar aqui, a gente não tem manequim, mas tem certinho lá na aula. Vou funcionar a criança. Como é que eu acho a localização do meu bebezinho aqui? Tíbia, procuro a tíbia. Lembra sempre que eu vou funcionar a parte de dentro da tíbia, a face medial. Então, não vou segurar a criança assim, mas
meu dedo, passei aqui, senti a tuberosidade da tíbia. Eu coloco outro dedo aqui, ó, do ladinho, medial, ó. Um dedo eu permaneço em cima da tuberosidade e o outro coloco aqui, medial. Por uma segurança maior, esse meu segundo dedo eu só desço um pouquinho, ó. Esse aqui tá em cima da tuberosidade, eu ponho esse e desço um pouquinho. Esse é o meu local de punção. Se você vê, hoje eu já vi um médico puncionando, porque eu faço uma linha imaginária, né? Eu não tenho a tuberosidade da tíbia, eu traço uma linha imaginária aqui, em cima da tíbia. Hoje eu já vi o médico puncionando na linha da tuberosidade, ele não desceu um dedo só, eu já vi o profissional puncionando. Gente, na linha da tuberosidade pode beber. O que eu não posso é puncionar acima, até 12 anos, para não lesar cartilagem de crescimento, para não pegar a área da epífise. O fabricante pede para um dedo abaixo da linha da tuberosidade por uma segurança maior. É difícil? Não é difícil fazer localização em criança. Só que tem um detalhe, a gente não sente tuberosidade de todas as crianças. E agora eu faço aqui, vou atender uma criança, procuro a tuberosidade e não acho agora. O que eu preciso preservar abaixo da tuberosidade é 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então eu tenho aqui, ó, a patela, ponho meu dedinho logo abaixo. Aqui seria a área que eu não posso usar, seria a minha tuberosidade logo abaixo, tiro o meu dedo, um dedo medial e desço um dedo. Fica fácil. E o adulto? Não é a perna dos nossos pacientes, né? Mas também, se eu colocar um coxinho, deixar mais ou menos a 30 graus, é melhor para sentir a tuberosidade. Desci o dedo, senti a tuberosidade é igual a criança, é face medial, gente, sempre tíbia proximal e o maléolo, a tíbia distal, sempre a parte de dentro da perna. Tuberosidade, um dedo medial, olha, tá vendo? Olha aqui, o dedo tá em cima da tuberosidade, ó, esse sempre é fixo, tuberosidade, eu ponho, criança eu ponho um dedo medial e desço, o adulto eu ponho um dedo medial, 2 dedos medial e eu subo um dedo. Rose, 2 sobe 1, mas por que eu tenho que fazer isso? Eu não posso funcionar aqui como criança? Não tem problema. Não tem problema na questão se a agulha entrar, ok. Mas se você olhar lá no livro lá de anatomia, você vai ver que isso aqui, tuberosidade, 1, 2 dedos e sobe 1, eu vou funcionar o platô da tíbia que é mais poroso. Então é mais fácil fazer uma agulha entrar aqui do que aqui. Sem contar que a vascularização é melhor nessa região do que aqui. Então, por isso que eu procuro funcionar o platô da tíbia. 12 anos e 1 dia, eu já funciono aqui, na mesma regulagem de adulto. E assim eu vou funcionando, porque o platô da tíbia, a minha localização deu aqui. A minha aqui, aqui, eu tenho uma área óssea maior. Se você palpar, você vai sentir que é uma área óssea maior e é uma área plana. Você vai expor o membro do paciente só um pouquinho. Aqui é 8,80 nesse manequim, então eu tenho que lateralizar bem aqui, tá? Você vai posicionar o seu dispositivo aqui em cima no ângulo de 90 graus. Por quê? Porque você vai ver que o orifício dele aqui não é centralizado. Não sei se dá pra ver. Não é centralizado, ele é um pouquinho de lado. Por quê? Se eu estiver segurando meu dispositivo desse jeito e tirar a trava e disparar, ele não vai atingir o celular ali, porque ele bate na parede e perde força. Igual aqui. Então não adianta eu vir aqui, função intraóssea assim. Gente, no ângulo do seu corpo, ó. Ok? Funcionei. Aí vem um dos grandes problemas. As pessoas, poxa, a Rose falou que aqui eu tenho uma mola super potente e eu vou disparar aqui e ele vai entrar no osso. Gente, a função intraóssea, ela começou a ser usada em 1922. Vocês vão ver na aula com a ilustração de umas seringas antigas, agulhas antigas. E de lá para cá, evoluiu muito a intraóssea em questão de função rápida, né? Para infusão rápida. Então, eu preciso de um dispositivo rápido. Mas tem uma coisa na intraóssea que não mudou e não vai mudar. A gente ainda precisa furar osso, e osso é duro. É como se eu desse para você uma furadeira e dissesse assim, olha, essa furadeira é a melhor do mercado, fura um buraquinho aqui para mim. Aí você vem com a furadeira desse jeito aqui e segura. Você vai furar o buraquinho onde eu pedi? Claro que não. Se você não segurar firme a tua furadeira, não vai. Ó, aqui é osso. Não adianta eu chegar com o dispositivo bonitinho na ponta do dedo, não vai rolar.
Não adianta eu segurar aqui fazendo, não vai rolar. Eu tenho que chegar aqui, segurar ele com firmeza. Posiciono onde eu quero, ângulo de 90 graus. Olha a minha mãozinha espalmada aqui, ó, espalmada. Reparem uma coisa, olha meu dedo, ele vira um gancho, ó. Eu vou do meio para baixo e ele vira um ganchinho. Por quê? Quando eu seguro aqui, eu apoio a mão no membro, faço um ganchinho e eu faço pressão. No adulto eu posso fazer uma pressão maior. É claro que na criança eu não vou fazer uma pressão maior, eu vou posicionar e segurar firme. Falando em criança, o meu local de punção da criança seria aqui, né? Posiciono, regulo meu dispositivo, posiciono, seguro firme. Não é porque é criança, porque é bonitinho, que é delicadinho, que eu vou fazer isso aqui, ó, cercar a perna da criança com a minha mão. Não, porque se você esquecer de regular a profundidade e a agulha transfixar, ela vai pegar o teu dedinho lá embaixo. Então, ó, sempre mão espalmada. Olha lá meu dedo, um ganchinho, ângulo de 90 graus, seguro firme. Então, eu vou no meu adulto aqui, posiciono, vou pôr bem próximo agora, porque eu vou fazer duas punções. Uma punção correta, como você tem que fazer, por isso que eu vou deixar mais em pezinho aqui, e uma punção segurando o dispositivo errado. Então, a minha punção correta, eu vou ficar em pé agora, porque tem que ser em pé. Posiciono. Isso aqui que eu vou falar agora é só uma dica, porque olha, o meu de treinamento sai a travinha super fácil. Mas o de uso real, ele é um pouco duro, então o que eu aconselho você? Qual é a mão que você vai segurar para disparar e qual é a mão que você vai segurar aqui? Você elege a sua melhor mão. Eu sou canhota, eu prefiro segurar com a direita porque eu tenho mais destreza na esquerda. Se eu vou disparar com a esquerda, reparem a travinha. Olha para onde ela está voltada, sempre para o lado aqui do meu dedo, ó. Porque eu vou chegar, vou tirar aqui e fazer isso aqui. Se a minha travinha está aqui para o outro lado, para que eu vou ficar brigando para tirar ela aqui? Então, ó, seguro firme, ângulo de 90 graus, ok. Agora sim, eu aperto e puxo, tá tudo seguro, aperto e puxo. Essa travinha eu vou usar depois, então se vocês lembrarem, coloque aqui ó, no dedinho. Agora, eu vou chegar aqui e vou fazer esse movimento, olha. Eu vou fazer, encaixo meu dedo e olha como vem com a região tenar aqui. Rosa, eu posso disparar com o dedo? Você vai ver que se você disparar com o dedo, eu vou mostrar aqui que você tem um risco de perder a punção. Porque a tua força tá aqui, ó, minha firmeza tá aqui. Porque aqui, quando eu encaixar minha mão aqui, eu vou fazer esse leve movimento, ó. Eu não preciso empurrar. Faça esse leve movimento. Às vezes já chegou pessoas me falando, Rose, fiz tudo certinho, mas o dispositivo disparou sozinho. Não, ele não dispara sozinho. Mas ele é sensível ao toque. Então, ó, eu vou fazer intraóssea, tirei a travinha, coloco a mão aqui e venho pra cá. Antes de você chegar com o dedo aqui, ele já disparou. Então, o correto é, coloco a mão aqui e venho para cá. Aqui, ok. Coloco. Ó, viu que eu fiz só uma leve pressão? Solto aqui, seguro aqui e venho dessa forma. Tirei, ok. Venho aqui e tiro meu mandril. Ah, Rosa, meu mandril enroscou um pouquinho, minha luva tá escorregando. Lembra minha travinha? Tiro o meu mandril. Aqui, a de uso real, ela entra um pouquinho mais. Seguro a minha travinha aqui e coloco aqui, ó. É obrigatório? Não. Se você perdeu a travinha, jogou para o chão, contaminou, deixa ela para lá. Mas se você tem uma indicação de algo aqui, né? O vermelho é um destaque. E ela auxilia na retirada, que é meio giro e força para puxar. Aqui o adaptador é universal. Seringa de bico, de rosca, torneirinha, polifix. O ideal, se você for aspirar, aspira direto aqui. Faz o flush direto aqui e aí você põe um extensor, um polifix, prende principalmente em criança, faz um meso, prende aqui. E aí você tem uma via para infusão de medicação e uma via para soro. Na hora de retirar, depois que você retirou, faz um curativinho simples para fechar o orifício de comunicação somente, tá? Rose, posso dobrar e esticar a perna?
Pode, eu aconselho não ficar dobrando e esticando muito, porque tende às vezes a querer sair, mas não tem algo que te proíbe, porque não está na articulação, ok? Não vai ficar refluindo também, jorrando sangue, nada disso. Conecta e começa a sua infusão. Vou mostrar, reparem essa agulha aqui, esse é o dispositivo que eu usei, fiz tíbia proximal, olha, o primeiro item lá em cima, vou usar outro dispositivo agora, também lá em cima tíbia proximal, só que eu vou fazer errado, não vou segurar como deveria firme e vou fazer com o dedo, reparem uma coisa, reparem aqui embaixo, ó. Tiro, seguro firme, ó, com o dedo. Eu só vou tirar a mão para vocês repararem aqui embaixo o que acontece. Gente, isso aqui que eu tô fazendo é uma esponja, tá? Só para vocês terem uma noção. Se ele faz isso na esponja, vai fazer no osso pior, ó. Olha como pula meu dispositivo. A profundidade de regulagem é a mesma, mas se eu não seguro firme, não vai entrar. Ah, mas Rose, entrou um tanto aqui. Já que entrou um tanto... Ah, vamos lá, vamos fazer ele entrar mais. O que acontece se eu fizer isso aqui, gente? Se eu fizer esse tipo de coisa, eu corro o risco de perder a punção. Por quê? Tirando. Apresentando a agulha para vocês, ó. Veja aqui. Olha só, o que eu tiro, o mandril, ele ultrapassa aqui, ó. Então, quem toca primeiro no osso? O mandril. O que vai ficar dentro do paciente aqui no osso é essa canulinha aqui que não tem ponta. E reparem uma coisa nela, olha aqui, ó. A base dela é reforçadíssima, coisa que o meu mandril não tem. O que eu quero dizer com isso? Quando eu faço disparo, sem segurar firme, a agulha bate no osso, empurra a minha mão, além de empurrar minha mão para cima, ela empurra meu dedo para cima. E aí dá essa empurradinha aqui, ó. Quando ele dá essa empurradinha, o mandril toque, olha como o mandril sobe, ó. Por aqui bem perto. Olha como o mandril sobe. Só que ele sobe esse tanto aqui que eu mostrei, ó. Ele não tem mais aonde subir. Então, ele bate, ele sobe, ele toca o osso primeiro, sobe, bate na parede e ele não tem mais para onde subir. Ele tira a eficácia da penetração da agulha e o mandril, ele entorta aqui dentro. Talvez a agulha não entorte. Olha esse caso, a agulha não está torta, a base reforçada, só que quem fez a punção, o mandril tá aqui, ó, daqui para cima, o mandril tocou e ele entortou, subiu e entortou aqui dentro. E aí o que acontece? Eu não saio meu mandril. Então, eu perdi a minha punção desnecessariamente. Então, o que eu tenho que ter em mente para intraóssea? Primeiro, em cima do osso. Achei o osso? Era o osso que eu queria furar. Segundo, o osso é duro e eu preciso segurar com firmeza, senão eu não furo. Tendo isso em mente, essas duas coisas principais, você não vai errar o seu acesso intraósseo. Na hora de tirar, se você não quiser usar travinha, coloca uma seringa de rosca, rosqueia, meio giro. Gente, ó, meio giro e puxa. Não fiquem girando aqui, ó. E quando você fica girando, você vai causando pressão na parede do osso. Tem risco de fraturar desnecessariamente. Então, é meio giro e puxou. Curativinho com gaze, só para fechar o orifício de comunicação, umas 12 horas. E você teve um acesso para o seu paciente que estava grave, que precisava de acesso. Então, eu tenho aí, né, a gente fez uma primeira parte teórica de aula, uma segunda parte, eu fiz uma teórica reduzida, uma segunda parte na parte prática mesmo, da importância da parte prática, mas percebam o seguinte, apesar do vídeo ser bem demonstrado, fácil de ver, é importantíssimo você sentir o disparo, a pressão causada mesmo no osso. Por quê? Porque às vezes a pessoa, eu vi vários vídeos, eu li, já sei usar o dispositivo. O que acontece? Quando você pega o dispositivo, posiciona aqui, vai fazer certinho, nem segura com firmeza aqui, faz certinho. E na hora que você dispara e você ouve o barulho, que é um barulhinho, você tem o reflexo de tirar a mão e às vezes você perde nesse momento. Então assim,
Quando normalizar, a gente começar as coisas a entrarem no eixo, como vocês já vão ter recebido a aula teórica, vão ler, que eu sei, e recebeu essa minha aula aí que eu fiz um resumão, mas são as coisas mais importantes. A gente vai falar mais a fundo, eu quero falar de intraóssea, região external, quem usa, protocolo de dor para intraóssea, principalmente região external, quem fundir, quais os cuidados, que é muito interessante saber também, né? É um protocolo militar, mas o militar que usa, né, no resgate militar, o acesso, ele é treinado para obter a segunda via de acesso como a região external. Mas eu vou dizer também como é que está o andamento disso aqui no Brasil, se o treinamento aqui é mais voltado para isso, se faz nos membros, que dispositivo que usa. Vou falar disso, que é bem interessante saber. E aí tem vários casos, relatos de infusão, que vale muito a pena eu contar isso para vocês, compartilhar com vocês. Quis fazer um vídeo mais reduzido. Ao final, como eu disse, da aula, vai ter meu contato, é o WhatsApp, fiquem à vontade. Para qualquer hora, Rosa, eu tô com dúvida aqui, usei o dispositivo, fiquei com dúvida, eu vou usar o dispositivo, tô achando que hoje o meu plantão vou usar, tô com uma dúvida, me chama, a gente faz um videozinho, tira a dúvida, mas não fiquem com dúvida. E ao final eu quero deixar o seguinte para vocês, se por acaso você for usar o dispositivo, usei no meu atendimento ao meu paciente e eu achei que eu fiz tudo correto, mas ele deu errado por algum motivo e eu fiquei com dúvidas. O que a gente recomenda? Guarde o que você puder do dispositivo. Eu sei que o cenário, usou no paciente, é difícil guardar material, mas só para você entender, o fabricante desse dispositivo, ele é de Israel. O dispositivo é fabricado em Israel e embalado em Houston. E ele vem para o Brasil, então é difícil você me fazer um relato porque eu preciso mandar esse material para análise. Então, se você usou o dispositivo, sabe que fez tudo correto e aconteceu algum problema, guarde tudo que você puder, principalmente o dispositivo sem mexer. Disparou, teve problema, não abre, não desarma, não mexe em mais nada. E se conseguir recuperar a agulha, que eu sei que é difícil, mas se conseguir, não deu certo, a agulha está aqui, guarda tudo para mim, a gente marca para retirar. Eu vou ir até vocês para retirar, só que aí eu preciso que vocês me façam um relatório detalhado, qual a idade do paciente, o peso, qual era a situação que ele estava, se era uma parada, que tipo de atendimento que você foi fazer, se foi na rua, se foi no hospital, e as doenças pré-existentes do paciente, porque tudo isso eu vou mandar para análise, esse dispositivo vai até Houston, de lá eles encaminham para Israel e ele vai ser feito testes. E aí pode, gente, descrever com as palavras que vocês acharem que dá para entender. Fica tranquilo, porque aqui a gente traduz e eu vou colocar em termos mais técnicos, porque eu preciso entender a sua dificuldade aí, coloca em termos técnicos, a gente faz a tradução e manda isso para a fábrica. Tudo isso demora um pouco de tempo, porque a gente tem que entender tudo o que aconteceu, resgatar o dispositivo, fazer a tradução e aí a gente manda para a fábrica que vai fazer a análise, mas você vai ter resposta se aconteceu algum problema. Porque às vezes pode ser um problema na sua utilização, uma forma de fazer alguma coisa que na aula não foi falado. Então, gente, não morra com essa dúvida, isso é importantíssimo para vocês e para a gente também, saber o feedback da utilização. E é claro que se vocês usarem o dispositivo, também der certo, manda uma mensaginha para mim, Rose, olha, deu certo, poxa, fiquei feliz, foi no adulto, foi numa criança, foi no jovem, foi no idoso. Eu gosto também de saber dos sucessos, que eu recebo muitas fotos de sucesso. Recebo, como vocês vão ver na aula, uma foto de insucesso falando da questão de complicação. Não foi uma complicação de intraóssea, né? Que uma criança usou um acesso 24 horas de uma forma errada e acabou levando a amputação, que não foi uma complicação da intraóssea, foi um erro em quem deixou o material, mas enfim, é triste, né? Porque a gente não pode dizer para a mãe assim, olha mãe, fique grata que eu salvei a vida do teu filho, perder a perna é só um detalhe. E não é assim, né? A gente quer fazer o nosso melhor. Então, eu quero que vocês também compartilhem comigo das experiências de vocês e quando a gente se encontrar na aula, eu vou compartilhar as minhas experiências, não só as minhas experiências de intraóssea, como as experiências do Brasil todo, porque é legal que eu viajo o Brasil todo e a gente tem experiência de vários serviços de UPA, de pronto-socorro, de
de SAMU. Gente, são assim várias experiências as pessoas me mandam, é muito legal. Compartilhe a sua comigo também, tá? Mas eu não vou ganhar nada pelo seu joinha e nem precisa colocar o sininho lá. Essa é uma aula particular que eu fiz especialmente pensando nessa parte de pandemia e para atender a vocês, aos profissionais, principalmente do SAMU também. Na área intra-hospitalar também tá difícil, né, para tirar todo o pessoal, ainda mais em colocar em área fechada, mas que vai dar tudo certo. Um detalhe, gente, importante: obeso e edema. Você segura firme. O meu paciente não tem edema, eu seguro firme, tiro e disparo. No obeso, eu peço que você segure um pouco mais, espera afundar mais o dispositivo e depois você faz o disparo. Pode ser que quando retomar, complete mais aqui, mas é importante que você segure mais firme nesse obeso. Para quando a gente tiver a oportunidade de fazer essa aula prática, eu quero também ter a oportunidade de levar o torniquete para vocês e da gente fazer um treinamento, um stop the bleed bem resumidinho, mas depois para o futuro, se vocês quiserem fazer o stop the bleed, como controlar o sangramento, que é a necessidade de controlar o sangramento. O que eu controlo o sangramento? É com torniquete, é com gase hemostática, é com bandagem compressiva. Isso eu posso, se vocês tiverem interesse, levo para vocês e faço uma pré-introdução, que isso é super importante. Espero ter ajudado, né? Vocês fiquem à vontade e apesar de eu ser enfermeira e hoje ficar só nos treinamentos e eu não estou na linha de frente como vocês, eu peço nas minhas orações todos os dias que Deus proteja vocês de todo o mal, porque vocês estão na linha de frente, vocês são muito, muito, muito importantes para todos nós, para mim também que sou enfermeira, para todos nós que estamos fora e temos a chance de ficar como eu tenho uma chance de fazer meus treinamentos por vídeo, de fazer as aulinhas online, de ficar no escritório, de atender o telefone, resolver problemas por telefone, mas vocês não têm essa oportunidade. Então eu peço para Deus, em especial para todos vocês que estão ali e socorrem os pacientes com as diversas coisas, não só de um acidente, mas das diversas coisas, e esse paciente pode estar contaminado, e que Deus proteja todos vocês. E eu fico à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço.